Olá, sejam bem-vindos ao curso Analista e o Analisando nos dias de hoje. É interessante, né, a gente quando para observar, né, todas as transformações que ocorreram, né, com a psicanálise ao longo dos tempos, desde a criação de Sigmund Freud, com sua genialidade, né, ele ia escrevendo, teorizando, compilando a psicanálise, mas percebendo, né, de acordo com as suas experiências, as necessidades, tudo aquilo que ia ocorrendo. E Freud ia, né, com sua genialidade, reescrevendo, né, e postulando novas bases para a psicanálise, não é? Até a necessidade de ter, né, uma psicanálise que abarcasse toda a população, porque a psicanálise ela era de uma certa forma dispendiosa, né? 3 sessões semanais, 3 a 4 sessões semanais, ela tinha por anos a análise, né? Era necessário fazer análise, né? E a partir também de outros autores, como Ferenczi, que era um discípulo muito próximo de Freud, ele começa a enxergar essa necessidade de uma psicoterapia mais breve e mais ativa. Né? Então, Ferenczi traz grandes contribuições também para a psicanálise, mas Freud ele já ia, né, testificando isso. Freud vai reescrevendo, né, ele coloca, tem alguns textos como análise leiga, recomendação aos médicos, dentre outras, né, reescritos, né, que ele vai postulando a partir das suas próprias experiências. Né? Entra em cena Ferenczi, que pode ser considerado o pai da psicoterapia breve, não é? Que traz grandes contribuições também, ele como método ativo, que se configura num tratamento mais curto e mais pontual, né? Mais ativo. E aí também houveram transformações, alguma coisa dá certo, outra não, né? Ferenczi coloca o pé atrás um pouco também, escreve outros textos e tem outras grandes contribuições, e a psicanálise vai caminhando, né? Caminhando a partir de outros autores. Tem aí, né? Surge aí a psicanálise infantil. Temos 3 grandes épocas, né, da psicanálise que a gente fala aí no curso, que é a psicanálise ortodoxa, que é a de Freud, cujo material básico para análise eram sonhos daquelas histéricas, né? E esse material foi compilado a psicanálise que é inaugurada nos anos 2000, né? Ele termina os seus escritos em 1900, mas publica nos anos 2000, que é para inaugurar o milênio. A partir daí, a psicanálise foi evoluindo, né? Outros autores também escrevem as suas teorias, que são destacadas em cada época, que tem seus seguidores, formando aí as escolas, que a gente também vai ver, né? Durante o curso, como se dá a formação do analista, né? No tempo de Freud, depois é modificada a partir de Lacan, com outras grandes contribuições, e também o adoecimento psíquico a gente vai acompanhando. Né? Na época de Freud eram sintomas das histéricas, a maioria dos pacientes eram as histéricas, né? Cujos sintomas eles não tinham correlação assim com lesões no cérebro daquelas mulheres. Não é? E Freud mesmo vai, né, dividindo aí essas neuroses, né? Vai reescrevendo e tal. Vem aí depois a escola das relações objetais, né, que na clínica contempla o relacionamento mãe-bebê, né, fundante do desenvolvimento do sujeito, né, traz outras configurações para a clínica. Ana Freud também traz contribuições, e tem 7 escolas aí da psicanálise, cada uma, né, com sua grande contribuição e transformações aí para o manejo, para o analista. Né? Antigamente, os psicanalistas mais clássicos eram aqueles que tinham aquela postura, né, assim, de sujeito suposto saber, que detinha todo o conhecimento, né, e que parecia que o aparelho psíquico era intocável, né, que tinha uma grande estrutura. Hoje a gente sabe que tudo isso aí se transformou, né, tanto é, né, o adoecimento psíquico também foi se transformando, e na nossa época
o analisando, ele suscita, né? Ele solicita um analista mais ativo, um analista que possa sentir a dor dele, né? Pois o paciente estava ali na frente dele, né? Contando um sofrimento intenso e o analista não estava nem aí, né? Paciente, o que é isso, né? Quem é essa pessoa que não tem sentimentos, né? Que não está nem aí para aquilo que eu estou sentindo. Então, hoje, o analista ele né, mais empático, né? Ele tem que ter a habilidade da empatia, sentir a dor do outro, né? Se colocar no lugar de um paciente, não tem mais aquela postura, né? Que só ele sabe, nem nada. Ele ali tá para fazer o papel de um outro ser humano, né? Com a diferença que ele, né, tem o conhecimento. Hoje, na clínica atual, é necessário deter todos os conhecimentos para abarcar os tipos, né, os diversos analisandos que comparecem na clínica hoje, né, com esse adoecimento atual, né, do nosso tempo, da nossa cultura, os indeterminismos, as personalidades narcísicas, né, os borderlines, que são os pacientes fronteiriços, né, o transtorno bipolar, esquizofrenias, né? Então a psicanálise também na época de Freud ela abarcava em sua maioria o sofrimento do narcísico, né? O sofrimento a psicanálise na época de Freud ela abarcava o sofrimento dos neuróticos, né? Na maioria. E hoje, né, a partir da clínica de relações objetais, de Melanie Klein, de Bion principalmente, né, Winnicott, depois Bion, né, que abriu, né, aí as expectativas para um tratamento do psicótico, do esquizofrênico, né? Então hoje a clínica, o manejo da clínica se configura de uma outra forma. A gente vai ver isso, né? A gente vai falar um pouquinho também dessas transformações que a pandemia trouxe, né? A partir do ano 2000, todas as consequências que trouxeram para as diversas estruturas psíquicas, não é? As pessoas, mediante uma perda maciça de seus empregos, mediante, né, as pessoas perdendo seus empregos, né? Muita gente perdendo seus empregos, o agravamento do adoecimento psíquico, o agravamento dos vícios, o agravamento das comportamentos, né, abusivos e etc. Né? Tudo isso que consequência traz hoje, como que é esse manejo e que poderá ocorrer, né, ao longo do tempo ainda, né? O que a gente pode esperar, né, de tudo isso, desse cenário atual, não é? Aquele paciente que antes você, né, o analista, interpretava suas fantasias inconscientes, né, interpretava suas pulsões. Hoje você interpreta algo, né, e o paciente nem entende, né, devido à estrutura psíquica. Né, bem, um ego desintegrado não tem condições de receber, né, receber as interpretações do analista. Né? Então, hoje é necessário você preparar esse ego, fortalecer esse ego para que ele minimamente consiga ouvir, né, as suas interpretações. Né? Não basta só, né, você interpretar. Né? O que é interessante é que a interpretação, além dela ser assertiva, ela precisa trazer transformações na vida do paciente, não é? Então esse curso aborda tudo isso, esse curso está bem legal, ele foi repaginado, né? Esse curso foi ministrado aqui no Instituto Faces da Psicanálise e agora repaginado especialmente para vocês na época de hoje, né? Então vocês acesse o link aqui abaixo para você poder adquirir esse curso, para poder reciclar todo o seu conhecimento e entender, né, todas essas transformações da psicanálise, as adaptações da técnica e as adaptações do próprio analista para abarcar as demandas, né, da nossa cultura, da nossa sociedade atual.